Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, que você tenha dormido bem. Espero que sim, né? É, Hoje é sexta, não errei, né? Hoje é sexta-feira. Agora são 9 horas e 48 minutos. Hoje é dia 4 de janeiro, fevereiro, março, abril. Eu tô contando porque eu não quero errar, né? 4 de abril de 2025. Sejam todos aqui bem-vindos na paz do Senhor. A gente vai ler um pouquinho mais o texto e vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Parabéns, Maria Nazaré. Parabéns para você, que pena que não estamos aí perto para nós comer bolo, né? Parabéns a todo mundo que está fazendo aniversário, fez ontem, faz hoje, vai fazer amanhã. Tá? Deus abençoe muito vocês aí. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa. E você seja abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Já tomei o meu... Cadê? Aqui, ó. Já tomei o meu ferrinho de manhã cedo. Já tomei minha B12 de manhã cedo. Já tô com dor nos quartos, no braço já. Mas tá bom também, né, meu irmão? Tá bom também, né? Tava conversando aqui com o Gabriel. Já saiu a cirurgia dele. O Gabriel vai fazer cirurgia segunda-feira para tirar as pedras, né? Ele vai ter que fazer cirurgia, que as pedras são muito grandes. Então já está marcado, segunda-feira ele faz cirurgia também, né? Eu fui no médico, né? Deus fez um médico para vergonha, coitado do meu médico, né? Quer dizer, eu fui no médico, num ortopedista, e eu marquei consulta num ortopedista renomado, né? Em Curitiba. O cara é idoso já, é professor da universidade, aquela coisa toda que você sabe que os caras têm o currículo todo, cara. Quando ele me examinou os meus pés, ele disse assim, ó, 99,9% que você tem tendinite, e ela tá muito, muito grave, porque tá aqui e tal, ele, né, me pegou, sabe, examina você, aquela coisa toda e tal. Ele falou, ó, provavelmente, ele falou, dificilmente você vai escapar de cirurgia. Ele falou pra mim, é muito difícil. Mas vamos fazer um exame pra gente confirmar. E beleza, a gente marcou o exame para fazer aquele negócio que você anda naquele tubão lá, como é que é o nome agora? Tomografia, né? Para fazer aquele exame lá que mostra tudo certinho e tal e coisa e tal. E aí no dia que eu fazia a tomografia, a gente foi orar no monte, né? E quando fui no monte, estava orando não fui orar por mim, por nada, estava orando pela igreja, enfim, né? Buscando uma resposta de Deus sobre algumas coisas que eu estou fazendo. E aí o Senhor falou para mim assim, eu sou o Deus que te cura. Falou assim para mim. Eu falei, oh glória, né? Aleluia. E lembra que eu falei para você que eu estava sentindo umas dorzinhas queimadas no peito, aquela dor que parece que tem uma veia entupida? Assim, eu estava a mesma coisa também. Tava sentindo aquelas dorzinhas, já fazia uns dias, era de vez em quando, mas ela aparecia bem de levinha, mas aparecia. E aí eu falei, bom, vou num cardiologista também, e fui, né? E vou fazer um exame, ver como é que tá as coisas, né? Vai que de repente tá um BO aí, né? Então eu tenho que ir. E daí eu fui no monte, orei e tá, blá, aquela coisa. Voltei, fiz o exame e daí eu fui no médico. Quarta-feira de manhã eu fui no médico. E quando eu cheguei no médico, ele pegou os meus exames e ficou olhando assim, sem falar nada, né? Ele olhou, que é um monte de folha, né? Imprimiu um monte de folha, que daí mostra o pé de frente, de lado, de trás, de tudo, né? Os pés ali, os tornozelos, aquela coisa toda. E ele ficou, acho que uns 3, 4 minutos olhando aquele exame, não falou nada, abriu o computador, voltou, daí ele olhou para mim e disse, pastor, o negócio é o seguinte, cara, você não tem absolutamente nada. Eu falei, como assim não tem nada? Você me examinou, você falou que eu estava com tendinite, morrendo de dor nos meus pés, eu já estava até me preparando psicologicamente, que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Ele falou, pois então, nunca na minha vida eu errei um diagnóstico, ele disse, nunca eu errei um diagnóstico. E aí agora o nunca vai ter que sair da minha boca, porque pela primeira vez, né? Eu errei um diagnóstico. Você não tem absolutamente nada. Eu falei, mas doutor, mas como assim? Ele falou, cara, tá aqui o exame, ó, teus tendão estão perfeitos, tuas cartilagens estão perfeitas, teu osso está perfeito, tá tudo perfeito, cara, você não tem nada. A única coisa que tem aqui é um pouquinho a mais de líquido e talvez seja esse líquido que tá fazendo teu pé doer. Eu falei, você não vai me dar nenhum remédio? Ele falou, passa aquele troço lá, aquele gelol, aquele troço lá, tá bom, lá vai melhorar. Deus é bom, né?
E aquela dorzinha que eu tava sentindo, já sumiu, já fui no médico. Eu vou fazer o exame ainda agora, eu acho que é segunda-feira eu vou fazer o exame. Vou fazer os exames e tal, mas também já sei que não vai dar nada, mas vou fazer, né? Porque agora já marquei, já paguei, então enfim. Então eu tô aqui testemunhando, né, pra você que Deus é fiel, né, irmão? Deus é fiel, né? É muito legal. Até o Gabriel tava falando, meu Deus, né? Já tava até pensando em fazer uma cirurgia no pé e ia matar nós, né? Quantos meses ia ficar sem andar, sem fazer nada, né? Pois é, né, irmão? Cerveja, né? Pois é, que coisa aí, né? Deixa eu fazer um agradecimento aqui, ó, ao pessoal da igreja Parabá. Manda um abraço para as ovelhinhas e abelhinhas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que te acompanham desde o início do desdobramento. Pastor Luiz e família da igreja Manancial Vida em Cristo. Evanilda de Souza, o Carlos Ávila, Cida Ávila, Letícia Ávila. Tá? Obrigado, Deus abençoe. Eles mandaram uma xícara para o pastor do Mato Grosso do Sul. Tá? Pastor Sandro, né? Mato Grosso do Sul. Povo da igreja, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tá? Vai ficar aqui na minha coleção essa xícara, tá? A gente tá vendo o 9, a gente viu do 42 ao 50 e lemos o 42. Então eu vou ler de novo para a gente ficar aqui nesse texto hoje ainda, tá? Vamos ficar aqui nesse texto ainda porque tem bastante coisa para a gente ver aqui, tá? 42 diz assim, ó: e qualquer que escandalizaram desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 44. Onde o seu bicho, você sabia que você tem um bicho, né? O seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o tal se tornar insípido, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Vamos orar? Feche os olhinhos. Querido Deus, desliga aí, Gabriel. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. O 43 diz assim, ó: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti, obrigado, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca apaga. Esse aqui é uma metáfora, você já sabe, diz aí, né? Você sabe que tem uma história que é real, né? Que uma mulher, uma senhora, uma mãe, né? Ouvindo essa mensagem na igreja, o seu filho era ladrão, eu não lembro o que era. São Paulo aconteceu. E ela chegou em casa e cortou a mão do cara com machado, estava dormindo. Não é isso que a Bíblia está falando. Tá? Não é isso que a Bíblia está falando. Charrua, bom dia, obrigado pela tua oferta. Tá? A Bíblia não está falando de maneira literal, porque a tua mão, né, que aqui o texto se refere, é o teu comportamento. Né? Então, se a tua mão faz você pecar, ele está dizendo o seguinte: você trabalha com Uber, por exemplo,
E durante o período do teu trabalho surgem várias oportunidades para você fazer coisas erradas. Então, se o Uber vai levar você para o inferno, corta ele da tua vida. Entendeu? Você trabalha no, sei lá, no jogo do bicho. E os caras te induzem a manipular o resultado, fazendo com que você peque. É um exemplo só. Isso vai fazer você ir para o inferno, porque você está mentindo e enganando. Então você tem que cortar o jogo do bicho da tua vida para você não ir para o inferno. E senão você vai. Se você trabalha na polícia e você é corrupto e você não consegue abandonar a corrupção, então saia da polícia. E aí você não vai viver na corrupção mais. Você tá entendendo, né, que eu tô falando? Tô usando exemplos aqui da nossa vida cotidiana, clássicos. Clássicos. Entendeu? Então você deve tirar as coisas da tua vida. Talvez a gente podia usar o livro de Jó, no capítulo 1, quando Deus fala que Jó era homem bom e justo e se desviava do mal. Talvez esse texto pudesse ser aplicado dessa maneira também, né? Se desviar do mal. Entendeu? Por exemplo, você bebe, você se prostitui. Toda vez que você sai, bebeu, já era. Então o que você tem que fazer? Não beba mais. Corte a bebida da sua vida. Entendeu? Não beba mais. Então, aquilo que está fazendo você pecar, aquilo que leva você ao pecado, ele deve sair da sua vida. Você tem amigos que toda vez que você sai com seu amigo, Felipe Nascimento, bom dia, você sai com seu amigo. Você gosta do seu amigo, da sua amiga, ela é gente boa, mas ela é muito dada. E daí quando você sai, você fica dada também. Corte a sua amiga da sua vida. Corte esse relacionamento de amizade. Para que você não vá com seu amigo para o inferno. Sacou? Então, esse texto trata sobre isso aqui. O 44 diz assim, ó, onde ele fala sobre o inferno, né? Ires para o inferno, vírgula, para o fogo que nunca se apaga. Por quê? Porque o inferno é um fogo eterno. A gente está falando da eternidade, né? A gente está falando sobre a eternidade. Então, o inferno é um lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Que bicho? Existem outros textos na Bíblia que falam sobre ele. Ele diz que há um bicho que vai comer as pessoas que vão para lá. Entendeu? Só que lá você já morreu. Então não tem como você morrer de novo. Vitória Ellen, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Não tem como você morrer de novo. Então você vai estar morto, porém vivo, no inferno, sentindo. Então você imagina que tem um bicho mordendo você todo dia para te comer. Um bicho que mora dentro de você. E ele vai te comendo por dentro, porém ele nunca para de te comer porque você nunca vai morrer. Então a dor da pessoa que vai para o inferno vai ser a dor de quem está sendo comido, mastigado. Entendeu? Mastigado, tá? E queimado, porém sem morrer. Érica, eu não sei. Essa tua pergunta é irrespondível. Esse bicho é animal ou é demônio? Cara, como é que eu vou... Eu nem quero saber disso aí, Érica. Você nem me pergunta isso aí que eu não quero nem saber. Eu não quero nem descobrir. Tem coisa, Érica, que é melhor você não saber. Entendeu? Sacou? Tem coisa que é melhor você não saber, irmã. Lembrando que o corpo que vai ser comido não é teu corpo físico, você sabe disso aí, né? Então não tem nada a ver a maneira como você vai morrer com o bicho que está no inferno para comer você. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sacou, irmão? Então, isso é literal? Não tem como saber. Entendeu? Veja aqui, ó.
Quando eu falo para você, algumas pessoas me criticaram porque eu falei isso, mas eu vou falar de novo, porque eu não estou aqui porque eu tenho medo de crítica, né? Eu já disse para você parar de se preocupar com o livro de Apocalipse. Ah, eu preciso estudar escatologia. Cara, você precisa estudar salvação, é isso que você precisa estudar. Entendeu? Você precisa aprender a palavra de Deus que vai levar você para o céu. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa deixar de ser sem vergonha, assim como eu tenho que deixar de ser sem vergonha. Entendeu? A gente tem que deixar de ser jaguara e se converter. A gente está no 9, Ingrid, Calassans. No 9, no verso 44. 43, 44. A gente tem que deixar de ser jaguara. Entendeu? A gente tem que ser honesto. Oi, Fábio, bom dia. A gente tem que ser honesto. Entendeu? A gente tem que ser sincero, tem que ter um coração puro diante de Deus. É isso aí que você tem que procurar fazer e não ficar preocupado com o livro do Apocalipse. Eu já falei aqui que tem muita gente que, por não conhecer Jesus, quem não conhece é curioso. Daí fica, ai, mas quem que é o dragão do Apocalipse? Ah, mas eu preciso estudar porque eu tenho que saber quem que é besta. Ah, mas eu tenho... Irmão, deixa de ser besta. Você não vai ver nada disso. Sirley Willy, o que é jaguara? Jaguara é uma pessoa, aqui no sul é uma brincadeira, fala jaguara aquele cachorro que ele veio comer negócio, você brigou, ele saiu correndo, de repente ele volta abanando o rabo assim, pelo menos, ele é um jaguara, entendeu? Seria não é uma coisa pejorativa, é uma brincadeira, vamos dizer assim, o jaguara, né? Você é um jaguara, né? Entendeu? São sem vergonha, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Entendeu? Ou quando alguém está querendo te dar um migué, você fala, rapaz, deixa de ser jaguara, você está querendo me dar um migué. Jaguara não é um adjetivo pejorativo, tipo um vagabundo, não. Jaguara seria uma coisa mais pro teu cachorrinho, uma coisa assim, sabe, que faz uma sem vergonhice, uma coisa né, ou mesmo para você, né, fala, hoje eu tô numa jaguarice, sabe? Então é uma coisa mais querida, assim, né? Não vale nada, um jaguar, é uma coisa mais querida, assim, seria um jaguar, entendeu? Então a gente, quando eu digo, né, bom dia, Cláudio, que a gente tem que se deixar de ser jaguar, a gente tem que deixar de ser preguiçoso, de não querer fazer as coisas, tá com preguiça, não vou, tinha que ler a minha Bíblia, eu tô com uma preguiça hoje, está sendo um jaguar, você tem que, entendeu? Né? Jaguar é cachorro na língua indígena, né? Obrigado, Marta, eu não sabia disso aí, tá, Marta Nogueira? Que legal, bom saber, né? Então, ser um cachorro é coisa boa, né? Ser cachorro é uma coisa boa, né? Malandro, né? Um malandro, vamos dizer assim, né? Porque o cachorro é malandro, né? Então, e a gente tem que aprender o Novo Testamento. Nós temos que aprender a palavra de Deus para que a gente não vá para o inferno. A gente tem que se converter, a gente tem que abandonar a maldade, a gente tem que abandonar o dolo, né? A gente tem que abandonar essas coisas aí que a gente tem que sair fora. Entendeu? A gente tem que aprender essas coisas aí. Eu tava brincando aqui com o Gabriel, né? Que ele vai fazer cirurgia segunda-feira. Eu falei, se por acaso você não voltar, a gente se vê no céu, tá? Fica de boa aí que vai dar boa. Ele, pastor, Eu falei, irmão, vai que você não volta, né? Vai lá fazer cirurgia, daí Jesus resolve te chamar, você tá lá pertinho já, né? Eu falei pra ele, já vamos reservar aqui o hino da harpa, porque você quer que a gente cante aqui e tal, vamos dar uns glórias. A Manuela estava aqui, já falou, você quer que a gente faça festa, ou chore, como é que é? Isso é jaguarice, entendeu? Nós somos tudo amigos, imagina se a gente não fosse, né? Eu já falei pra você que aqui nós perdemos um amigo, mas a piada jamais, né? Você sabe disso aí, né? Ai, meu Deus. Então, veja, você não pode ter maldade no teu coração, né? Você não pode ter essas coisas, irmão. A nossa vida, poxa, a gente tem que brincar, tem que dar risada, tem que ser feliz.
né? A vida com Jesus, ela deveria ser leve, ela deveria ser tranquila. Tá entendendo? Ela deveria ser assim, né? A gente não ter maldade no coração, a gente não ter, sabe, ter dolo, ter vontade de prejudicar os outros, essas coisas. Então, você tem que buscar melhorar, buscar ser melhor, buscar andar melhor, buscar ser um filho melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, conviver melhor com as pessoas. Entendeu? É isso ali, bom dia. Então, se nós, eu e você, né, nos comportarmos adequadamente, de acordo com o que a Bíblia diz, que como deve ser o nosso comportamento, então, de acordo com isso, a gente colocar isso como nossa vida, a gente não precisa ficar se preocupando com o livro de Apocalipse, porque a gente não vai ver nada disso. Nós vamos ser arrebatados antes. Entendeu? Então a gente deve lutar por andar andar no caminho do Senhor. A gente deve se esforçar para santificar a nossa vida, para não trazer escândalo para a igreja. Entendeu? Para não trazer escândalo para o nome de Jesus. E viver um evangelho de verdade, mas esse evangelho de verdade, né? Você vê, eu trouxe uma reportagem hoje para vocês, que está no Instagram, da pastora Camila, que eu quero mostrar para vocês isso aqui hoje. Eu quero mostrar para vocês hoje, eu quero que você veja como a tua vida importa. Tá? Como a tua vida importa. Pode pôr aí, Gabriel. Tá nessa página aí, fala fariseu, né? E ele diz assim, ó, cachê da pastora Camila Barros gera polêmica. Ela recebeu R$90 mil por 1h30 de pregação em evento público. Presta atenção, eu vou ler, depois eu vou te explicar eu vou te dizer o que eu acho disso, tá? O que eu acho disso. Isso não é uma crítica à pastora Camila, tá? Não vou criticar ela porque quem sou eu, né? Esse é o problema dela, de Deus. Eu só estou te dando aqui o exemplo e eu vou te dizer aonde vem o problema na vida das pessoas. Ó. A polêmica envolvendo cachês de pregadores em eventos públicos. Por que é pública? Porque é a prefeitura que paga. Eventos públicos voltou a ser destaque nas redes sociais. Dessa vez a discussão gira em torno da pastora Camila Barros, uma das pregadoras mais conhecidas do Brasil, que teve valores de seus contratos expostos. De acordo com documentos obtidos pelo Fuxico Gospel em um evento realizado no dia 2 de abril de 2024, portanto faz 2 anos, hein? Na cidade de Pojuca, na Bahia, a prefeitura desembolsou R$90 mil para uma pregação de 1h30. Desse total, 41.760 ficaram como cachê líquido da pastora, enquanto o restante foi destinado a passagens, hospedagens, transporte e impostos. Então ela não ganhou 90, ela recebeu R$41.760. Outro detalhe que chamou a atenção foi o valor pago pela alimentação da pregadora no dia do evento, R$2.200, um número considerado alto para alguém que geralmente viaja com no máximo um acompanhante. Essa não foi a única contratação envolvendo altos valores. Em 2023, a prefeitura de Coelho Neto, no Maranhão, o estado mais pobre do Brasil, pagou R$65 mil para que a pastora cumprisse seu chamado de ministrar no evento. É isso aí, né? A questão levantada por muitos internautas é a discrepância entre a realidade dos fiéis e o valor recebido por pregadores renomados. Enquanto muitos trabalhadores enfrentam dificuldades financeiras e até arriscam perder seus empregos por faltar ao trabalho para cumprir compromissos religiosos. Uma pregação de apenas 1h30
pode render valores superiores a R$ 40.000 para um pregador. É pecado a pastora Camila Barros cobrar R$ 90.000 para pregar? Não. Não. Ela pode se utilizar de diversos versículos bíblicos, né? O Inice, bom dia. Para dizer que é lícito para ela cobrar quanto ela quiser para pregar. Afinal de contas, é ela que prega, o trabalho é dela e ela cobra quanto ela quiser. Entendeu? Ela cobra quanto ela quiser, você não tem o direito de julgá-la, porque ela cobra R$ 90.000. Você não tem esse direito. Eu tô falando, a minha função aqui é te ensinar a Bíblia, então eu vou usar exemplos, eu já falei para você, para te mostrar aqui o que a Bíblia diz sobre as coisas, não é o que eu acho. Eu acho não interessa. Entendeu? E o que você acha também não interessa. Então, se você pensar já é ruim, imagina você falar, né? Entendeu? Imagina você falar. Eu posso falar porque eu nunca na minha vida cobrei nada de ninguém para pregar o evangelho. Nunca. Quando fui pregador itinerante, fiz isso que ela faz aí durante quase 8 anos. A diferença é que eu não cobrava nada de ninguém. Então, mas esse é outro problema. Então eu acho que é um problema de gestão pública, porque uma prefeitura como essa do Maranhão, por exemplo, que não tem dinheiro para comprar remédio, gasta R$ 90.000 para pagar uma pregadora. Né? Então eu acho que não é ilegal, mas é imoral. Entendeu? Então eu não acho que é ilegal isso, mas eu acho que é imoral. E isso faz o quê? Por que eu trouxe isso aqui para você? Porque está dentro do texto. Então eu vou ler o texto de novo. Ó. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho que fosse lançado no mar. Entendeu? E diz assim, ó, e se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o bicho não morre e o fogo nunca jamais se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançados no fogo do inferno. Onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar, você que é minha ovelha, você não pode julgar a pastora Camila Barros, você não pode. Não pode. Por mais que você fique indignado, porque na verdade é o que eu estou falando para você. O problema não é o quanto ela recebe, é quem paga, na minha opinião. Né? É quem paga. Então, se a prefeitura está pagando, vamos dizer que fosse a prefeitura de São Paulo que pagasse 90 mil, é riquíssima e tal, né? Quer pagar, vai pagar, tá bom. Paga para um cantor do mundo ir lá e 300 mil para o cara ir lá cantar, vai pagar 90 mil para um pregador, tá bom, é o trabalho do cara. Como eu disse, eu não estou aqui para criticar ninguém, porque eu também sou pecador, eu também tenho um monte de defeito, né? Tem um monte de gente que me critica por eu ter muita grana, né? Eles dizem que eu sou extremamente rico, mas eu não tenho, a minha grana não vem da igreja, né? Minha grana vem do meu trabalho. Mas também tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Não estou aqui me justificando nem falando nada, eu estou apenas dando um exemplo para você. Agora, quando as pessoas me convidam para pregar, e eu recebo muitos convites, você não tem dúvida disso, eles perguntam para mim, pastor, eu queria que o senhor viesse fazer uma agenda aqui na minha igreja. Eu não vou, porque eu não posso. Porque eu tenho vocês aqui, eu tenho a minha igreja, eu tenho o meu trabalho. Entendeu? Eu tenho o meu trabalho.
Mas as pessoas perguntam para mim, qual é o valor da sua agenda? Eu falo, irmão, eu não cobro nada de ninguém. É verdade. Eu falei, se eu fosse pregar aí na tua igreja no Nordeste, o máximo que você ia ter que fazer é pagar minhas passagens. O hotel e um arroz com feijão aí, tá bom. Cauê Lorenzo, completando 11 anos hoje. Parabéns, Vaso. Deus abençoe, Maria Edilza. Deus abençoe vocês. Eu falei, paga um feijão com arroz aí pra mim, tá bom. Como é que eu vou cobrar, irmão, para pregar? Né? Deus já me deu tanto, me abençoou tanto, me dá tanto. Tudo que eu faço, Deus prospera, Deus me abençoa. Toda coisa nova que eu invento, falo, nossa, eu vou comprar um terreno ali, vou construir uma casa, eu tenho um dinheiro guardado, vou comprar um terreno, vou construir uma casa e vou vender. Cara, vai tudo, dá tudo certo, sair todos os documentos, eu compro o terreno, contrato os caras, pago o terreno com meu dinheiro, né, que eu ganho no meu trabalho, construo a casa e vendo pelo dobro do preço e ganho 100%. Tiro o meu dízimo, devolvo meu dízimo na igreja, como eu faço todo mês. Abençoa a minha igreja e Deus abençoa meu dinheiro e cada vez eu vou ganhando mais grana. E tudo que eu faço, Deus me abençoa e todo mundo deveria ser assim. Entendeu? Todo mundo, oi Patica, Deus abençoe vocês. Como é que eu posso cobrar por uma coisa que Deus me deu de graça, irmão? Ah, mas eu tenho o dom, Deus me deu o dom. Cara, mas Deus me deu de graça, eu não paguei nada para ter o dom para pregar, para orar pelos doentes, nada. Como é que eu vou cobrar? Entendeu? Pois é, Valéria, é política, é uma série de coisas, mas a Bíblia diz assim, ó, quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero que vocês entendam o seguinte, qual é a função da gente estar aqui? A função da gente estar aqui é aprender a Bíblia. Nossa função é aprender a Bíblia. Você não está aqui para você ser fariseu e ficar julgando os outros. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Entendeu? Isso é uma coisa que você tem que aprender. A minha função aqui é compartilhar o nosso comportamento, nosso conhecimento e dizer para você que isso aqui é só o começo que a gente está vendo. Porque a Bíblia diz, lembre o que o teu pastor falou, que Deus ia expor os intestinos da igreja. Por que você sempre gostou da pastora Camila, que você via na mensagem dela? Porque você não sabia quanto ela cobrava. Sim ou não? Agora eu pergunto para você, se tiver uma festa e ela for pregar numa igreja perto da tua casa, você vai lá ver ela? Presta atenção na lição. Não usa o teu coração. Não seja rixoso. Entendeu? Não use o teu coração para ficar indignado. Não é essa a função. Deus está mostrando os intestinos da igreja para você saber com quem você está lidando, irmão. Entendeu? Não é para você julgar ela que Deus está... Isso aí é Deus que está mostrando. Você não acha que não. Isso é Deus, irmão, que está mostrando. Por que a pastora Camila cobra 30 mil, 40 mil? E vou dizer mais para você. Quando ela vai pregar na igreja, escuta o que eu estou te falando. O cachê é 30. Se é na prefeitura, é 90. Sabe aquele cantor famoso? Como é que é aquele lá que fala, me chama de fresco lá? Como é que é o nome daquele cara? Lembra? Como é que é, irmão, o nome daquele? Samuel Mariano. O cantor Samuel Mariano. Eu vou falar porque é uma experiência minha. Tinha um grupo de pastores na minha cidade que queria fazer uma festa e trazer ele para cantar aqui. Eu só estava junto, participando da organização, então eu vi tudo, acompanhei tudo. Então eles ligaram para a secretária do cantor Samuel Mariano para perguntar quanto ele cobrava para cantar aqui em Guaratuba. Eles queriam fazer uma festa e tal. Aí disse o seguinte, ó, se for na igreja é 15, mas se for a prefeitura que vai pagar é 40. É isso aí que você está ouvindo. Eu fiquei olhando, escutando os caras falando, por que não? Porque se é a prefeitura, daí a gente cobra o dobro. Faz tempo disso. Dizem. Entendeu? Então eu pergunto o seguinte, por que o cara cobra o que ele quer? Porque ele tem público.
Entendeu? Então, quem é que faz os caras serem assim? As pessoas. Entendeu? E daí é assim, irmão. Cada um leva onde gosta. A Bíblia diz que não importa que o evangelho seja pregado por reconhecimento. O apóstolo Paulo falou isso, por reconhecimento pessoal. Ele falou, apóstolo, o evangelho pode ser pregado por reconhecimento pessoal, pode ser pregado por grana. Está escrito na Bíblia isso. Deus não se importa, quer dizer. Entendeu? Deus não se importa com isso aí. Você pode fazer, eu posso vir aqui pregar o evangelho para você por dinheiro, o problema é meu. E poderia estar aqui e daqui a pouco dizer assim, irmãos, é o seguinte, agora eu preciso que a gente está aqui, ó, 7.900, 8.000 pessoas no YouTube, 1.056 pessoas no X, 555 pessoas no Facebook. Então a gente está com 9.500, quase 10.000 pessoas aqui. E eu dizia assim, gente, é o seguinte, eu tô com um probleminha aqui hoje e eu vou colocar um Pix aqui. Se você puder me ajudar, cada um de vocês aí, mandar uma ofertinha de R$10 para abençoar o pastor. Eu tô com um problema, eu tô com uma dificuldade. Quanto eu ia arrecadar aqui de vocês só hoje? Quanto? Cada um de vocês, eu preciso que você me ajude com 10, 5 que seja. 5 real, irmão. 5 real, todo mundo pode dar de oferta. Nós estamos com 10.000 pessoas aqui. Quanto o pastor ganharia só hoje? Se eu pedisse para você 5 reais, e você iria dar, e você sabe disso. É o Oliver que está espiando aqui no sonho. Saúde, Oliver. Hã, irmão? Quanto eu iria arrecadar? 5 vezes 10.000. 50 mil reais, certo? Sim ou não? 50 mil reais. 5? Se eu pedisse para você. Eu vou perguntar uma coisa para você. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Veja, eu quero que você entenda o que eu estou falando, por isso eu estou fazendo isso aqui. Quero que você pense. A Bíblia diz que nós devemos ter um culto racional. Você tem que pensar. Então pensa aqui junto comigo. Pensa aqui junto comigo. Se eu pedisse uma oferta, eu não estou te cobrando nada, estou te pedindo uma oferta. Gentil. Irmão, me ajuda aí, 5 reais. Se você puder, faz um voto com Deus, Deus vai te abençoar. 50 mil. A mensagem que eu teria te ensinado seria menos de Jesus, porque eu pedi 5 reais de oferta para você? Estou te fazendo uma pergunta, eu quero que você entenda o meu raciocínio. A mensagem que eu ensinei você, o que você aprendeu hoje, seria menos valioso, perderia o valor teológico se eu pedisse no final uma oferta para você de 5 reais? Não. Não. Você está entendendo o que eu estou te falando? Está entendendo o que eu estou te falando? Então, o evangelho está sendo pregado do mesmo jeito. Só que eu estou optando em receber à vista. Entendeu? Estou optando. Isso é uma coisa entre eu e Deus, não é entre eu e você. É eu e Deus. Entendeu? Isso aqui é entre eu e Deus, irmão. Eu faço uma opção em cobrar de você pelo que eu estou fazendo. Você está recebendo. A Bíblia diz que é justo que como eu compartilho com você as minhas dádivas espirituais, você compartilhe comigo as tuas dádivas terrestres, humanas, teu dinheiro. A Bíblia diz que é justo isso. Entendeu? E está tudo certo. Só que eu estou fazendo a opção em receber o meu galardão aqui na terra. Entendeu? Eu recebo aqui na terra. Eu ia ficar muito mais rico, né? Muito mais rico, muito mais. Você não ia nem se importar de me dar 5 reais,
porque você acha que eu mereço, porque o que eu estou fazendo cincão não é nada, e você ia me dar e ia ficar tudo certo. Entendeu? Então, as pessoas, o pregador do evangelho, o pastor ou quem o valha, ele faz uma escolha. E Deus permite que você faça a sua escolha. Então, você pode fazer por amor a Deus, fazer para Deus, que é como eu faço. E aí Deus me abençoou aqui, trouxe, por exemplo, a Alobela, eu já dei o testemunho para vocês. Né? Trouxe a Alobela para me abençoar e me abençoa muito. Né? Até a Alobela está aí, meu patrocinador. Me abençoa muito, 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 muito. As meninas da Alobela são sensacionais, extraordinárias. A Alobela é a viúva que sustenta o profeta. Mas quem dá a viúva? É Deus. Então Deus falou com Elias e disse, vai até Serepta e fica na casa da viúva. Então a viúva é a igreja. Entendeu? A viúva é a igreja sustenta o profeta. Mas Deus, ele pode dar a viúva que você merece. E eu quero que você aprenda isso. Essa lição que eu estou te ensinando. Principalmente os pastores, os pregadores, e tem muitos aqui que estão me assistindo agora. Cada profeta tem a viúva que merece, irmão. Entendeu? Cada profeta tem a viúva que merece. E eu quero que você aprenda isso que eu estou te ensinando. Sacou? Então, quando eu resolvi abrir mão da minha vida, do meu trabalho, do meu emprego, e eu falei para você que eu trabalhei a minha vida inteira, sempre fui um bom profissional. Né? Sempre fui um bom profissional, sempre trabalhei a minha vida e foi o Senhor que mandou eu sair do meu trabalho e viver da viúva, da igreja, e eu fiz isso nos últimos 16 anos, e sempre com muita dificuldade. Né? Até que um dia Deus mudou a minha sorte, como ele fez com Jó. Ele mudou a minha sorte e agora ele mudou de novo. Entendeu? Então, as pessoas que não estão sendo abençoadas por Deus, elas estão buscando a sua bênção. E eu quero que você entenda e aprenda o que eu estou te falando. A pessoa não consegue esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor, nos ensinou Davi. A maioria das pessoas não consegue esperar com paciência no Senhor, não consegue esperar de Deus, e aí elas vão buscar pela força do seu próprio braço, que é o que eles estão fazendo. Entendeu? É o que os caras estão fazendo. Então, talvez por isso você olhe para mim e eu seja assim mais despachado. Agora pode ligar de novo, Gabriel. Mais despachado, vem aqui às vezes né, com o cabelo espalhado, um cara de sono, meio mal acabado, porque eu não me importo muito com isso aí, com aparência, com essas coisas. Se você me conhecer, você vai saber que eu sou assim mesmo. Eu não faço tipo para estar aqui. Um dia, Lucimar, que a minha intenção aqui é só pregar o evangelho para você, só isso. Não tem nenhum outro tipo. Entendeu? Nenhum outro tipo de intenção, nenhuma. Não tem intenção política. Não, essa semana o irmão falou comigo, falou, você tem que ser deputado federal, que você vai ser... Cara, eu não quero isso aí, eu sou pastor, eu não sou político. Minha função é trabalhar para Jesus, eu já faço muito, trabalho muito, estou cansado, entendeu, irmão? Mas eu não paro, eu continuo trabalhando, me esforçando, me empenhando, porque eu sei que Jesus está voltando, a volta dele está perto, né? Agora eu recebi um convite, eu não sei não se não vou ter que ir para a África, já estou né, me coçando já, para fazer missão na África, você vai ver, irmão, se Deus... Eu já ouvi 2 vezes a mesma coisa para o mesmo lugar, se eu ouvir a terceira eu sei que é Deus. Entendeu? Se eu ouvir a terceira, eu sei que é Deus. Entendeu? Cida, Deus não cobrava cachê, mas a Bíblia diz que Judas roubava do dinheiro que era lançado na bolsa de Jesus. Então a gente não pode ser hipócrita. Entendeu? Jesus recebeu ofertas e as pessoas vão me malhar pelo que eu estou falando, né? Ofertas e dízimos, porque o dízimo é o dinheiro que você dá para Deus, é dízimo.
E a Bíblia diz que mulheres proeminentes da cidade sustentavam o ministério de Jesus. Está escrito isso na Bíblia. Entendeu? Então não é a questão de você ganhar ou não ganhar, é como você ganha. Entendeu? É como você ganha. É como você é recompensado. Eu acho que essa que é a questão. Né? Porque eu ganho e ganho muito para pregar o evangelho. Muito. Mas é com o meu trabalho. Ô Teodoro, dá um tempo aí, meu negrinho. Né? Ganho e ganho muito. Ganho e ganho muito. Entendeu? Deus me paga muito, mas Ele me dá um trabalho para que eu possa ganhar o meu dinheiro. Eu não preciso ficar pedindo nada para ninguém. Deus sabe que eu nunca pedi, que eu não gosto de pedir, de pegar nada de ninguém. Eu não gosto, Deus sabe disso. Então Deus me deu um trabalho, Deus me abençoou. Entendeu? Então, mas é uma opção de cada um. Eu já falei pro Gabriel, falei, ó, se eu for pra África, você vai junto, então você vai fazer surgir esse esperto Tiago, também já avisei, falei, vocês vão junto comigo. Vocês vão assistir nós todo dia lá na África, se não for. Já falei pro pastor Cunha também, falei, ó, eu não sei não, mas pelo jeitão acho que eu vou ter que ir pra África, você vai comigo? Já falei pro pastor Cunha. Aí você vai comigo? Vamos junto, vamos nós 4. Entendeu? Vamos comprar, vou comprar passagem de todo mundo, vamos pagar a nossa despesa, não vamos pedir dinheiro para ninguém, nada disso. E vamos lá fazer a obra. Se for da vontade de Deus, eu vou, irmão. E vamos fazer o desdobramento de lá, vamos levar nossa Starlink aí, vamos levar nos equipamentos, só Clube do Bolinha. Entendeu? E vamos conhecer esse troço, se é da vontade de Deus. Eu não vou sem Jesus. Agora, se Jesus quiser que eu vá, daí eu vou. E você vai ver os cultos que nós vamos fazer lá, as igrejas onde a gente vai pregar lá, porque eu já tenho vários convites lá, num determinado lugar. Entendeu? Vários convites lá na África, vários convites. E se Jesus falar para mim, ó, você tem que ir lá, eu vou, irmão. Por que não? Vou e vai ser uma glória. Ou não, eu não sei. Mas eu já falei que os guris vão tudo comigo. Falei, ó, se eu for, vocês têm que ir junto. Vamos transmitir, vamos fazer desdobramento lá, vamos fazer os ensinos, tudo nós vamos transmitir lá, vamos levar a nossa internet e vamos descer o pau, irmão. E vocês vão ver isso acontecer. Nós vou fazer passeando com o pastor lá, vamos mostrar a cidade, vamos fazer. Se tiver que ir, eu vou. E Deus, e vou dizer para você, não preciso ir lá cobrar nada de ninguém, ganhar nada de ninguém, porque o que o YouTube me paga, o que o pessoal vai me pagar por eu estar, meus patrocinadores, tudo vai pagar a nossa viagem, nós vamos fazer o evangelismo, vamos ganhar alma, vamos expulsar demônio, vamos curar os enfermos lá e vai ser uma benção, você vai ficar feliz porque vai ser um troço muito legal e não vai custar nada para ninguém, Deus vai abençoar todo mundo e vai ser uma benção. Sem precisar cobrar nada de ninguém, sem precisar tomar dinheiro de ninguém, nada disso. Pedir oferta para ninguém, irmão, oferta missionária aqui, mané, irmão. Mané, oferta. Entendeu? Porque as coisas de Deus não traz dor. E eu queria que você aprendesse isso. As coisas, quando são de Deus, elas não trazem dor, não tem problema, é só alegria. Entendeu? É só alegria, irmão. Você vai para fazer a obra de Deus, você vai com alegria, volta com alegria. Sacou? Então você não precisa cobrar nada de ninguém, você não precisa pegar dinheiro de ninguém, você não precisa pedir nada para ninguém. Nada, irmão. Pelo contrário, vai ser uma alegria para todo mundo, para quem está acompanhando, né? Onde quer que a gente for. Então, o que você está vendo com essa reportagem que eu te mostrei hoje aí é se cumprindo a palavra profética. Deus vai expor os intestinos da igreja. Lembra o que eu falei para você? As pessoas vão ver coisas que vão ter vontade de desviar, que vão ter vontade de não ir mais nas igrejas por causa das coisas que você vai ver e ouvir, por causa dos porões das igrejas que serão expostos. Eu estou falando isso para você faz muito tempo, que Deus me deu essa palavra profética. E você vai aprender quem é quem serve a Deus e quem se serve de Deus. Não é? Quem serve a Deus e quem se serve de Deus. Certo, irmão? É só você procurar a irmã Eliane Ferreira Pinto, pastor
Fale, por favor, novamente, onde na Bíblia o Novo Testamento fala sobre pastor. É só você buscar, tem um estudo, só você procurar no canal que você vai achar. Tá? Ou você conversa com uma das administradoras que elas te ajudam aí, tá bom? A gente tem um estudo bem fundamentado sobre isso aí. Tá legal? Então, nossa função é essa aí. Eu preciso ir embora, que eu tenho gente aqui em casa que chegou, gente me visita aqui para mim, tem que atender. Tá? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí. Depois a gente vai ver esses outros versículos aí na segunda-feira. Tá? Segunda-feira eu vou deixar um programa gravado para vocês, que você vai assistir como se fosse ao vivo, você já sabe, né? Porque eu tenho médico segunda de manhã, então eu já vou gravar esse restinho aqui, daí segunda-feira você assiste esse final de texto aqui. Beleza? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa dar para o teu povo, Senhor, entendimento, discernimento da tua palavra, que eles andem na tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante deles e quando eles beberem dela, sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, beijo, até de tarde, Deus abençoe vocês. Tchau.